Olá, minha gente, boa noite. Estamos começando 8h31, mais um programa Mortadela ou Caviar. À Esquerda Sem Estereótipos. Hoje nós estamos recebendo o professor Wellington Duarte, do Departamento de Economia da UFRN e que também é presidente da ADURD. E hoje, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. E a conversa hoje é sobre os últimos dados do mercado de trabalho no Brasil e o que isso significa do ponto de vista diante da promessa de que a reforma da Previdência seria a salvação do país. Alexandre, na verdade a gente sempre começa o programa, viu, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, perguntando às pessoas se o áudio tá bom, se tá bem, a visualização tá boa, né? A gente tem uma pequena mudança aí no equipamento, né? Por isso que a gente precisa desse feedback também, né? A gente tá sempre tentando melhorar. E também assim, a gente vem trabalhando muito fortemente o debate mais do campo político, da perseguição, da prisão, das ações políticas, né? E hoje a gente está introduzindo uma discussão que está acontecendo também, né? Que é a discussão do que é o golpe, quais os seus objetivos, né, Alexandre? E por sinal, nesse campo aí a gente tem algumas notícias, né, Alexandre? Isso. Eu acho que Nós temos a gente começar. 4 notícias importantes que a gente tem que dar, que obviamente a notícia que teve mais repercussão a nível mundial foi a manifestação do 1º de maio em Curitiba. Houve uma adesão forte por parte da população do entorno, não só de Curitiba, e estima-se que aproximadamente 50 mil pessoas participaram do ato e elas foram dar bom dia ao presidente Lula, onde ele se encontra aprisionado há aproximadamente 29 dias. Então a população fez um ato vigoroso em Curitiba. Isso foi uma coisa importante porque repercutiu a nível mundial. Diversas solidariedades foram demonstradas no mundo inteiro. Foram elencadas em Paris, no Peru, na Bolívia, na Argentina, atos importantes na Suécia, né? Os trabalhadores na Suécia, em Estocolmo, fizeram manifestação pelo Lula livre. É bom lembrar, né, Alexandre, que nesses países a imprensa é muito menos, digamos assim, manipuladora do que aqui, né? Então, se alguém quer saber pelas grandes imprensas o que está acontecendo no Brasil, veja de fora. Veja de fora, né, gente? Então a gente convida vocês, né, que não acredita só na mídia livre, né, que procure os jornais, os grandes jornais, os grandes televisores, mas não do Brasil, né? Não do Brasil. Mas, Alexandre, só um detalhe interessante, dessas manifestações tem muito que está chamando a atenção, e é isolada, né? É um rapaz que está indo tocar o trompete. O trompete. O trompete, na frente de onde o tribunal, onde o juiz Moro costuma manipular, praticar a sua jurisprudência, né? E ele fez isso, ele se notabilizou porque ele fez isso durante um jornal da Globo. O Jornal da Globo estava noticiando ao vivo um determinado evento e ele começou a tocar olê, olê, olá, Lula lá, né? Então, essa é uma coisa importante. Mas temos uma notícia também importante, mas igualmente desagradável, que foi um incêndio e o desabamento de um prédio ocupado por moradores sem teto em São Paulo, no Largo do Paissandu. Ainda não tem-se uma previsão correta de mortos, porque os bombeiros tinham estimativa de 44 desaparecidos, a última estimativa era de 33, me parece, desaparecidos, mas pelo menos uma pessoa confirmada como morta. O prédio era ocupado por pessoas, moradores de rua, de um movimento que tem uma atuação que não é o MTST, que o Boulos participa, mas teve repercussão muito grande, mas o mais grave foram as repercussões contrárias ao que aconteceu, as pessoas que não respeitaram, não tiveram nenhum pudor em relação às pessoas que morreram. Mas você ia comentando alguma coisa, Petro? Não é sobre exatamente isso mesmo. Na verdade, essa questão das ocupações tem tudo a ver com o debate que nós vamos fazer agora, né, do aumento da miséria, as pessoas não têm onde ir, né? Inclusive eles chamam a atenção de que quando você não tem, né, quando você não tem moradia, né, a ocupação passa a ser um direito, né? Já que você não tem oferta, enquanto os juízes ganham
né? Auxílio moradia já tem. Mas o que chama atenção é um conjunto de coincidências, de aconteceu isso exatamente naquele dia, exatamente com aquele povo, né? Então as teorias de conspiração, entre aspas, né, a gente vê que muita coisa de conspiração começa a aparecer como verdadeiro, tanto é que a gente tem uma informação também grave, já essa do Rio de Janeiro, que leva a gente a pensar se realmente essas coisas não foram orquestradas, né? O dia 1º de maio, quando o mundo todo estava voltado para Curitiba, né, e de repente tem um movimento que ele questiona, inclusive a grande imprensa e parte das pessoas alienadas, né, associaram isso como se o próprio prefeito da cidade, né, ex-prefeito da cidade, que pediu licença, né, associou isso a como se fosse uma organização criminosa ou coisa assim, né, como se não tivesse nem gente ali, né? Deixar claro para as pessoas de casa que o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, aquele que veio aqui no Teatro Riachuelo fazer pose e uma parte da nossa elite foi aplaudir, o ex-prefeito de São Paulo declarou que o prédio era ocupado por uma facção criminosa, né? Na verdade eram pessoas comuns que não tinham onde morar e que não tem. São Paulo tem um déficit habitacional imenso e estima-se que tenha aproximadamente, me parece que era mais de 50 mil imóveis desocupados. Mas o que o Petrônio acabou de falar aqui de igual gravidade, a gente só tem mais 2 minutos para as notícias, é que hoje está fazendo 50 dias que a Marielle Franco, vereadora pelo pessoal do Rio de Janeiro, foi assassinada. E até hoje não se tem nenhuma notícia da autoria, nem de se houve mandantes, nem de que seria. O que é grave, isso aí é gravíssimo, porque mostra que há um interesse no assassinato, ou seja, o assassinato foi extremamente premeditado, é que as câmeras de televisão que monitoram aquela área da Prefeitura do Rio de Janeiro, elas foram desligadas no trajeto 48 horas antes. Isso é de uma gravidade terrível, porque mostra que quem praticou o crime, primeiro que premeditou, segundo que tem apoio de gente de dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. É isso, é uma gravidade tremenda, o que mostra que foi de fato um crime político. Mas crime político nós estamos tendo aqui no Rio Grande do Norte, não é isso, Petrônio? Com certeza. Com certeza. Em Mossoró, o acampamento do Movimento Sem Terra foi atacado 3 vezes. 3. Por tiro, né? Por tiros. Não é ataque verbal, não, ataque por tiros, né? Então isso é grave porque mostra que a violência política no Brasil está se acentuando. E na verdade, assim, essa é uma discussão que a gente precisa fazer, a gente está encerrando as notícias, né? Porque na verdade há um processo de naturalização, entre aspas, né? Tanto é que o governo do estado ainda não fez nada significativo em relação a isso, nem se pronunciou, né? Então na verdade o que é que acontece? Tem um conjunto de gente, independente de qualquer coisa do que estão fazendo, que tem gente atirando nelas 3 vezes seguidas, não foi uma vez um tiro a esmo de algum maluco, não. Quer dizer, na verdade são ataques programados e continuados, né? E que na verdade não tem nenhuma reação do Estado para coibir, para identificar. Como se isso fosse natural. Como se isso fosse natural, como a história da morte, né? De repente as pessoas falaram daquele prédio, morreram 30 e poucas pessoas, 40 pessoas. Imagina se isso fosse em Paris. Né? Qualquer país civilizado haveria um escândalo. No próprio Brasil, percebe, Alexandre? No próprio Brasil. Se tivesse morrido 44 pessoas num prédio em Paris, o Brasil todo estaria chorando essas 44 em Paris. E se fosse um prédio de luxo? E se fosse um prédio de luxo? É verdade. Se ali não tivessem as pessoas à margem da sociedade, à margem econômica que lá estavam, né? Bom, a gente tem uma outra notícia, e essa também não é boa, mas a gente infelizmente não tem tido a capacidade de oferecer notícia boa, porque não tem cenário bom para dar. É que saíram os últimos dados relativos ao emprego no Brasil. O que se sabe, o que se observa é que os empregos com carteira assinadas, que foram registrados no início do ano até agora, só tem carteira assinada, minha gente, para quem tem até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. No Nordeste, esse número cai para 1 salário mínimo. Significa dizer que as pessoas, a partir disso, não estão tendo suas carteiras assinadas quando contratadas. Caiu a qualidade do emprego, caiu o nível de emprego e aumentou o nível de desempregados. Nós estamos com um nível de desempregados que beira quase 14%. E é em virtude disso que nós convidamos
o professor Wellington, que é economista do Departamento de Economia, circunstancialmente hoje presidente da Adurne. Está tendo eleição, né? Está tendo eleição também, não é isso? E uma pessoa que participa do movimento sindical, é presidente também da CTB local, e que vem discutir conosco hoje essa circunstância. Boa noite, Wellington, mais uma vez, seja bem-vindo. E como é que você explica esse panorama que eu acabei de dizer? Talvez você tenha até outros dados mais relevantes. Inclusive eu trouxe alguns dados aqui. Boa noite a todos e a todos os telespectadores. A situação, para a gente discutir reforma trabalhista, primeiro que não é reforma. Eu acho que as pessoas precisam ficar bem esclarecidas com relação a isso. Não houve uma reforma. Quando você reforma alguma coisa, pressupõe que é para melhor. E essa reforma, ela simplesmente destruiu as relações de trabalho que existiam no Brasil. Eu estava conversando com o Petrônio há pouco tempo e eu me perguntando para ele, como é que um país capitalista destrói a base da sua acumulação para acumular? É uma lógica assim meio esquisita, né? E a gente precisa lembrar como foi feita essa reforma trabalhista. E aliás, nós precisamos lembrar inclusive as pessoas que muitas delas hoje estão desempregadas e defenderam a reforma trabalhista porque o discurso do governo é que ia gerar emprego, porque ia flexibilizar, ia modernizar as relações de trabalho. Esse foi o gancho do governo. Foi dito, o Meirelles disse que ia criar 6 milhões de novos empregos. E essas pessoas, muitas delas que eu conheço inclusive, que defenderam a reforma trabalhista hoje estão desempregadas. E portanto a gente precisa dizer a essas pessoas, a reforma trabalhista é parte daquele quadrilátero que eu sempre falo. Reforma da Previdência, terceirização que veio antes da reforma, já preparou o ambiente, o cenário e o teto dos gastos. Sem isso aí não existiria a reforma trabalhista. Ou seja, na verdade são 4 pontas desse quadrilátero que se aponta, né? A reforma trabalhista é uma ponta, a reforma da Previdência é outra, a terceirização e o teto dos gastos, que foi aquela emenda que congelou pelos próximos 20 anos todo o orçamento para a área de segurança, de saúde e de educação. Pois é, se você somar, se você fizer um quadro desses 4 elementos, aí você vai ter um cenário propício para o que você está vendo hoje. O que é que a gente está vendo hoje? A gente está falando de desemprego, mas um desemprego está gerando miséria. Não é apenas o desemprego, né? É bom citar que no Brasil aqui, acho que no final de 2014, o nível de desemprego era 4,3%, 4,6%. Isso. E hoje nós chegamos a 13,1%, aumentou, tinha baixado um pouco, mas baixado exatamente porque essas pessoas voltaram a ter carteira assinada com esse nível de rendimento menor. E agora, mesmo esse nível de rendimento menor, o desemprego volta a crescer, com a baixa da produção industrial também. Ou seja, uma coisa, na verdade, alimenta a outra, né? Com certeza. Antes mesmo de a gente aprofundar mais isso aí é fruto de quê? Qual é a lógica disso? Você fala que o golpe tem esses 4 elementos, que você levantou, essas 4 vertentes. E por quê? Quem é que ganha com isso? Qual é a lógica de construir uma sociedade que você fala, você questiona mesmo? Isso é capitalismo? Qual é a lógica disso? Por que, na sua avaliação, como é que chegamos a isso? E quem é que está movendo para isso? Olha, é muito fácil você responder isso. É tragicamente falso. Pega o orçamento do Brasil para você ver. Toda a discussão feita nos últimos 2 anos com relação à reforma da Previdência, etc., ela toca em uma esfera do orçamento. A outra é protegida. Qual é a esfera que não se fala? Nada. A esfera dos juros. A esfera financeira. Se você pegar o componente da dívida pública hoje do Brasil, você vai ver que a esfera financeira está livre disso. Eu acho que vale a pena a gente esmiuçar melhor isso aí para bom entendimento. O que significa isso? Aproximadamente 42% a 45% do orçamento brasileiro é para pagar juros da dívida. O resto já aumentou, 51% agora. Está em 51%. O golpe veio para isso, então. Então, proteção do mercado financeiro. Está muito claro. Inclusive com a financiarização das atividades produtivas. Você está colocando o setor financeiro dentro da Petrobras, por exemplo. A nova composição da diretoria da Petrobras tem representantes do mercado financeiro dentro da diretoria. Né? E isso não é noticiado. Quem está colocando isso são os trabalhadores do setor do petróleo que estão lutando contra isso. Então essas pessoas que estão hoje na diretoria da Petrobras são do mercado financeiro, que estão preparando a Petrobras para a gente sabe bem o que, né? A venda de ativos. Ela está queimando os ativos da Petrobras. Só o impacto disso aqui no Rio Grande do Norte é que vai haver uma terceirização aqui maciça do escritório da Petrobras aqui em Natal.
vão se desempregar. Aliás, vai ter muita gente desempregada, mas vai ter muita gente que vai ser transferida e o pessoal que vai entrar, o pessoal terceirizado com baixo nível de rendimento, que afeta o consumo, que afeta os impostos, que afeta a Previdência. Preciso deixar claro para as pessoas de casa isso, porque veja bem, se a massa salarial cai, ou seja, se o grosso do que as pessoas ganham cai, óbvio que essas pessoas não consomem. Se elas não consomem, cai a produção industrial, cai a produção alimentícia que fornece bens para essas pessoas. Cai o recolhimento de impostos, porque essas pessoas não estão comprando, e cai o recolhimento da Previdência. Aliás, Alexandre, o Conselho Federal da Economia, da qual a gente faz parte, categoria dos economistas, já colocou várias vezes que o que está se fazendo nesse país é um absurdo do ponto de vista da teoria econômica. Porque a teoria econômica, ela analisa as coisas, tem várias vertentes, mas o pessoal do Conselho diz, olha, como é que você imagina um país que estava no nível de crescimento razoável, que estava expandindo seu mercado interno, de repente você destrói o mercado interno? Qual é a lógica disso aí? Então, além de tudo, o plano é muito mal feito e ele só foi possível passar porque houve um golpe nesse país e você não precisa dialogar com a sociedade. Você passa por cima. É bom lembrar, Alexandre, que a reforma trabalhista inicial, ela tinha 4 itens. Em dezembro de 2016, ela foi apresentada com 4 itens. 2 meses depois, o cidadão aqui, o deputado Rogério Marinho, apresentou uma mudança de 200 artigos na CLT. 2 meses depois, apareceu essa mudança drástica assim. Isso foi feito como? As pessoas dizem que foi feito no escritório da Febraban. Exato. Inclusive, a semana passada a gente fez uma discussão aqui sobre a saúde, né? E a ameaça ao SUS, né? E mostrando claramente que, de certa forma, os empresários ou os bancos que controlam, o sistema financeiro que controla os planos de saúde estão insatisfeitos porque essa massa salarial começa a atingir eles também. Né? Então, o número de pessoas que saem dos planos de saúde e, consequentemente, a ideia deles é ampliar a privatização da saúde para poder continuar ganhando dinheiro sobre isso. Mas, assim, eu acho que essa é uma grande questão de reflexão, né? Porque, na verdade, o golpe veio com aquele discurso, né? De que era para combater a corrupção, de que Dilma era ineficiente e tal, e as coisas vão ficando mais claras, né? E por que é tão difícil para as pessoas compreenderem isso, velho? Você que é do militante sindical, você que é da DURN, que é professor, por que é tão difícil? O que você atribui a dificuldade das pessoas perceberem uma coisa que pra gente parece tão óbvia, né, Alexandre? Rapaz, vou dar um exemplo. Vocês viram a semana, acho que uns 10 dias atrás, uma homenagem que a Justiça do Trabalho fez ao Rogério Marinho. A Justiça do Trabalho local fez homenageou o pai dele e Rogério Marinho. Aliás, perdão, o pai de Flávio Rocha, né? E Rogério Marinho. É. Como é que você explica que uma reforma que veio inclusive para destruir a Justiça do Trabalho, isso quem está falando não sou eu, são os operadores da Justiça do Trabalho, as várias associações, juízes, Mas teve até um juiz aqui, né, dizem isso. Como é que o TRT dá uma medalha à criatura que está destruindo o próprio TRT? Então essas contradições, elas não são explicadas apenas por esses atos, né? Você precisa entender o que é que está por trás. E o que está por trás é muito claro, viu? É você reformatar o Estado brasileiro. E para você reformatar, você não pode ter leis que atravanquem o Estado, que regulem. Você precisa liberar tudo. Então nós estamos aquele liberalismo, aliás, não é um liberalismo. Nem Smith falava sobre o que está acontecendo no Brasil. É uma coisa translocada, assim, de destruição maciça, como Margaret Thatcher fez em 79, de arrasar para depois reconstruir. A reconstrução, o Alexandre já disse. O novo trabalhador, o new trabalhador, quem é o new trabalhador? É aquele que não tem expectativa de futuro, está com trabalho intermitente, que não tem carteira assinada, baixo rendimento, e agora vai ter a Base Nacional Curricular, que vai ensinar o menino de 17, 18 anos, não vai mais ensinar nada que forme a cidadania dele, sim é um produto do mercado. Esse é o new trabalho que os empresários brasileiros querem, infelizmente. E a gente vai ter que um dia voltar a dialogar com esses empresários para ver e dizer para eles, olha, o que vocês estão fazendo é uma loucura. Vocês estão criando uma hecatombe social. E me parece também uma hecatombe econômica, né? Porque veja bem, não tem capitalismo sem mercado. Sim. Se você não tem, eu impressiona isso, porque veja bem, hoje eu recebi a visita de uma professora que você conhece,
que é Marta Araújo, professora do Departamento de Pedagogia. Ela veio pegar uns livros, que você sabe que eu escrevi um livro sobre, quer dizer, sou coautor do livro sobre Lula, ela veio pegar para pessoas amigas dela. E ela me comentando que na vizinhança onde ela mora, havia uma pessoa que era dona de uma pronta entrega. E ela vendia, essa senhora vendia coisas da pronta entrega e, óbvio, vendia produtos mais baratos para pessoas mais simples. E vendia bem, tinha um bom negócio. Quebrou. Simplesmente a firma que ela tinha fechou. Por quê? Por uma questão muito simples. Ela não tem mais mercado. As pessoas não têm mais dinheiro. Se não tem mais dinheiro, não podem comprar. E o curioso é que ela me relatando que essa senhora era uma das pessoas que mais brigavam para prender Lula, para fora Dilma e tal. E não percebeu, do ponto de vista econômico, que para ela era melhor o governo anterior, que criou as condições de distribuição. Essa ficha, você percebeu qual o nível de cair dessa ficha? As pessoas, qual a porcentagem de pessoas que caiu a ficha? Porque o que a gente percebe é que tem muita gente ainda, né? Quer dizer, estou lascado, quebrei, estou desempregado, mas o importante é que tiramos Dilma. Ou não existe isso? Eu acho que nas classes de renda mais baixa não existe isso. Existe sim uma completa... A pessoa está atônita com o que está acontecendo. Porque, Petrônio, o desemprego ele é trágico. Ele afeta a família, afeta o indivíduo de uma forma bastante significativa, né? E você hoje no Rio Grande do Norte, não fala dos 3 milhões de trabalhadores do Brasil, não fala do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte você tem 400 mil pessoas hoje vivendo com R$137 por mês. Quem é que vive com R$137 por mês? A pessoa vive com R$4,50 por dia. Pode ter uma cerveja? É mais Então, do que isso é o retrato. Não, e essa pessoa... O pão é 50 centavos. Pois é, essa pessoa que está vivendo com R$4 por dia tem uma família. Digamos que ela tenha 4 pessoas na família. Como é que ela vive? Aí você começa a ligar esse número com a violência. E você começa a montar o quebra-cabeça. Você pode botar 2.000 policiais na rua, mas a miséria continua. Os mecanismos, os fomentadores da violência. E os alimentadores dela. Isso. Porque o tráfico entra no Estado e não está. Todo mundo sabe disso. Não sou sociólogo, especialista em tráfico de drogas, essa coisa, mas a gente sabe que é assim. E o desemprego provoca isso. O desemprego provoca o retraimento da pessoa. Ele fica amofinado em casa. Ele não tem força nem para ir a um protesto, por exemplo. Vamos fazer um protesto. Você vê que, basicamente, são pessoas... eles querem sobreviver. E aí vem a ameaça concreta na política. Para sobreviver, ele adota o discurso mais radical, o mais fácil, o da destruição. Porque ele já está destruído. E é isso que a gente precisa, nós do campo progressista, precisamos dialogar mais com essa população que está abandonada. Na verdade, o instinto mais primitivo, né? Vem à tona. Ele deixa de ser um ser mais civilizado e passa a ser um instinto mais primitivo. Então ele está ali no dia a dia vivendo a miséria, a violência. Uma coisa que chamou a atenção, né? Não sei se as pessoas perceberam também, é que o próprio perfil das pessoas que tomam conta de carro, que estão nos sinais, mudou. A gente percebeu que antes a gente percebia claramente que quem estava no sinal do desespero ali era para comprar a sua pedra de crack, alguma coisa assim. E o que a gente percebe agora no perfil são pessoas que até recentemente deviam ter um emprego e que de repente estão ocupando a vaga daquelas pessoas que não tinham emprego, até pela condição social, econômica, alguma coisa assim. Mas você parece que tem mais números aí sobre o Rio Grande do Norte. Eu trouxe no Rio Grande do Norte interessante. Um dado aqui. Tem um artigo publicado recentemente pelo Aldemir Freire, lá do Aldemir Freire do IBGE. Muito interessante, né? Que já entrevistamos, inclusive. Ele é uma pessoa muito interessante. E eu até pesquei alguns dados, inclusive sobre a questão de Natal. Natal, o número de pessoas em extrema pobreza passou de 34 para 78 mil em um ano. 34 mil para 78 mil, um aumento de 129% de pessoas de extrema pobreza. Quer dizer, isso com um PCC é um exército, mas isso é um exército beleza, de quase 40 mil pessoas. Tratado. Então você não adianta a economia ela é muito linkada com a sociedade, ela não é distante da sociedade. Você falou da pessoa que faliu. 99% das empresas do Rio Grande do Norte são micro e pequenas empresas. 98%.
Então, qualquer cataclismo econômico que ocorra, o primeiro a sofrer o impacto É o pequeno empresário. Ele fica completamente sem destino, porque se ele tiver algum capital de giro, ele fez algum empréstimo. Muitos não têm, né? Mas o que tem fez o empréstimo. E como é que ele vai pagar? Por isso que ele vai à falência imediatamente. É o primeiro elemento a ser puxado para dentro da crise. O grande empresário, a Guararapes da vida, ela está protegida. Ela está protegida porque ela tem ações, ela tem investimentos externos, ela pode exportar. Pega juros, Vários bancos, chega no banco, mesmo que ela esteja endividada, chega no banco, o banco oferece linha de crédito. Mas o pequeno e o micro. E essas pessoas, Petrônio, a gente fica dizendo, mas por que essas pessoas não se rebelam? Quando você leva um soco, você passa algum tempo para retornar ao seu estado normal. Você que é médico, sabe mais do que eu. O cara leva uma pancada, ele fica atordoado. Eu acho que esses trabalhadores, esses milhares e milhões de trabalhadores, estão nessa situação. Nós temos quase 200 mil desempregados, com mais 400 mil com esse nível salarial. Aí vai 200 mil no Rio Grande do Norte. Só aí soma aí dá para 600 mil pessoas. O mercado, a força de trabalho do Rio Grande do Norte é em torno de 1 milhão e 100. Faça as contas. 1 milhão e 100, nós estamos com mais de 50% da nossa força de trabalho ou subempregada ou ganhando ou desempregada. Então um detalhe importante é que na verdade a população do Rio Grande do Norte seria 3 vezes mais ou menos isso. Então você na verdade impacta que esses 600 milhões que estão desempregados, 600 mil que estão desempregados ou estão subempregados, vai estar impactando na verdade 1 milhão e 800. Porque é o seguinte, quando você fala 600 mil pessoas, não são 600 mil famílias. Então se você imaginar que cada pessoa dessa tem um familiar agregado, vai para 1 milhão e 200. Nesse caso aí, nessa proporção. E é incrível isso, porque você raciocina que isso é... E aqui eu volto a frisar isso, porque a gente às vezes as pessoas ficam... Eu vou voltar um pouquinho no meu raciocínio só para entender. Quando você discute qualquer coisa com as pessoas que tem é Mujica que diz, é interessante você falar, para falar de fome para quem já comeu, a pessoa não consegue entender o que o outro sente, né? Então, a maioria das pessoas que estão estabelecidas no mercado de trabalho e tal, ele coloca que essas 600 mil pessoas são perdedores, são fracassados, ou seja, como se a culpa daquela situação que o indivíduo vive é dela, né? Ou seja, foi ele que... eu estou bem. Só que chega nela, né? Sim. Como essa história dessa senhora que é empresária. Chega, porque não depende, é um fator que independe dela. Ela pode trabalhar, acordar cedo e dormir tarde, não importa. Não tem mercado. Se não tem mercado, não chega. Eu queria que você ponderasse, porque veja bem, parece que o problema não é só a gente, né? Nós tivemos essa semana saiu uma notícia no Rio de Janeiro que é um retrato ipsis literis do governo Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso teve um concurso para Gari que juntou um troço que fazia volta no centro do Rio, em todo lugar. Aí agora teve um concurso que vai haver, alguma coisa assim, no Rio de Janeiro, com 5 mil vagas. Tinha 30 mil pessoas ao redor de um quarteirão inteiro para se inscrever para esse evento. O que mostra que não é uma coisa simples, é uma hecatombe, né? É uma hecatombe social. E a gente precisa qualificar isso. Com um emprego extremamente desqualificado, né? O pelo menos da capacidade de salário muito baixa. E mais um detalhe, o Rio de Janeiro é um exemplo trágico do Brasil. Ele tem uma indústria naval e petrolífera que passou um tempo sob o governo Fernando Henrique atrofiado, e o governo Lula aumentou o número de empregados de 3 para 35 mil só no setor de estaleiros, certo? E mais a questão petrolífera. Isso tudo acabou. Então como é que você acaba isso? Como é que você retira 30 mil pessoas de uma hora para outra? Mas não é em 5, 6, 7 anos, não é em um ano, gente. E emprego qualificado. Emprego qualificado. Vocês lembram que na época do governo Lula, vocês lembram que a gente estava importando engenheiro? Agora a gente está exportando. Isso. Aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, aconteceu isso com o fechamento dos poços no Alto Oeste. O que aconteceu é que os caras, os nossos, fizeram um plano de demissão voluntária, muitos dos trabalhadores da Petrobras saíram. Sim. E agora eles estão tendo que recontratar os funcionários. Com o aumento do preço do petróleo, estão tendo que recontratar para poder reativar os postos o pessoal que já havia se aposentado. É uma tragédia. Eu acho que é muito grave.
e aponta para um futuro que é incerto. Porque se você, qual é a solução? Só há duas soluções plausíveis para a gente no futuro, para que o próximo governo, espero que seja de Lula, revogar a reforma trabalhista, que é uma lei, revoga-se, e derrubar a emenda constitucional 95. Sem isso, não há política econômica nenhuma, de nenhum governo, que se sustente. Eu acho que vale a pena a gente rememorar o que é exatamente essa 95 aí, né? Porque você levantou um dado que é interessante. Quando estava em discussão o congelamento dos gastos, que é a 95, a lei, a emenda constitucional 95, né, você dizia que exatamente os 42 que Alexandre lembrou, né, os 42%, né, era 42% do orçamento comprometido com juros iria cair. Significa o seguinte, que você que está trabalhando aí, você está produzindo uma riqueza de R$100, R$42 naquele momento estava indo para os bancos. Um pouco de forma grosseira seria mais ou menos isso. O que aconteceu? Eles disseram, não, ainda está muito dinheiro para educação, para saúde, para né? para segurança e tal, então vamos congelar isso. Aí quando congela, o que acontece? Proporcionalmente aumenta. Aumenta para 51% segundo. E com um dado interessante, eu vi muita gente dizer o seguinte, olha, esse teto dos gastos é válido para o governo federal, de fato. Ele é para os gastos da União. Mas vocês já vão me convir que nos últimos meses, depois que houve a aprovação da emenda constitucional, o governo federal começou a pressionar os estados para fazer os seus tetos do gasto. E uma das vítimas é o estado do Rio Grande do Norte. Todo esse movimento que Robson fez agora no final do ano foi uma chantagem tão escabrosa, tão explícita, que o Meirelles chegou e disse, olha, você tem que aprovar isso aí, senão a gente não libera o recurso. E você tem que fazer aprovar a nossa emenda lá de teto dos gastos. Mas essa é uma boa pergunta, né? O Robson foi o único governador que não foi visitar Lula. Aqui, né? Do Nordeste. Do Nordeste, ele foi o primeiro a entrar no golpe, né? O filho dele aí é um dos caras que... Dizia que votou a favor do impeachment para melhorar a situação do Brasil. É bom alguém perguntar a ele se melhorou a situação do Brasil. Não, porque assim, os outros estados, né, que não caíram na chantagem, que continuam com sua política, não está numa situação tão catastrófica como o Rio Grande do Norte, né? A Paraíba, o Ceará, até apresentando um certo crescimento, o Piauí, né? Então, você tem algum dado para... Isso seria ou esse é outro programa. Porque você discutir a estrutura produtiva do Rio Grande do Norte é uma coisa... É muito interessante. Mas qual o papel do Robson nisso? Pelo menos isso. Olha, o papel do Robson é secundário nisso. Na época, o pessoal com muito ódio dele disse, o Robson é uma figura apagada. Ele apagou-se politicamente. Então ele não é importante nem ir visitar Lula, nem deixando de visitar Lula, porque ele apagou-se. Pode ser reeleito governador? Pode, porque o Rio Grande do Norte, a gente sabe muito bem o que é. Pode sim, porque no interior ninguém sabe como é que funciona a questão do voto. Mas, politicamente, para mim, ele é uma figura apagada e ele indo ou não visitar Robson, visitar Lula. Mas veja só, mas nesse caso específico, a solução do Rio Grande do Norte pressupõe uma figura de uma pessoa proativa, negociador, sim, articulador, né? Então o fato de ele ser apagado, isso de certa forma não seria um componente? A política é uma loucura. A política não tem uma lógica linear, né? Espera-se que seja uma pessoa que tenha uma força de negociação, que seja nossa senadora, né? Mas pode acontecer que o Robson seja reeleito. Quem duvida disso? Eu, com 55 anos de idade, que estudo esse estado há mais de 20 anos, não me surpreenderia. Não quero me surpreender, mas eu não me surpreenderia. Mas, Wellington, a gente falou, e a gente tem mais só 5 minutos de programa. Já? Já. O programa tem 40 minutos, já estamos com 35. Mas eu queria ouvir de você, é o seguinte, esse panorama que você aponta, isso repercute na universidade? Com certeza, nós estamos lidando com isso agora. Os professores da universidade, a maioria deles hoje estão na universidade, entraram no período Lula. Eles entraram em 2003 para cá. Eu estou fazendo um levantamento, uma pesquisa sobre isso. Primeiro teriam dados mais reais. Esses professores que estão com uma carreira razoavelmente boa, né, eles agora começam a sentir o impacto no cotidiano, que é o fim das bolsas, a redução do recurso para pesquisa, extensão, já está claro. Começa a sentir impacto na sua infraestrutura de trabalho. A energia já está sendo diminuída. Quebra um negócio. Não há reposição do material. Às vezes até papel higiênico não tem. E começou a faltar, viu? Antigamente a gente levava de casa.
Provavelmente a gente vai voltar no ano que vem. E a própria carreira do professor. Porque o professor, a gente tem uma carreira hoje que você pode ascender, né? Mas se não tiver o financeiro, e o governo federal disse, se não tiver o financeiro, pode chegar no último grau de ascensão profissional, mas com um salário que a gente pode pagar, mais baixo. Exatamente. Então, os investimentos, o orçamento da universidade desse ano já está completamente constrangido. A UNB parece que passa uma crise sem precedentes. Sem precedentes. Nós não sabemos o orçamento para o FRN no ano que vem. Estamos em maio de 2018. Você não tem nem perspectiva do que vai acontecer em 2019. Esse é o cenário de uma instituição como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem quase 60 mil pessoas, é uma cidade de porte médio, que tem um orçamento de 1,1 bilhão, o orçamento do Estado é 9, por aí você tem o tamanho da universidade, e ela sendo impactada, o impacto da universidade foi o quê? 70 obras que existiam, mexiam com a construção civil, com várias cadeias produtivas, elas todas estão paradas. E o impacto das bolsas, né? Sim. Porque, na verdade, as bolsas, eles veem nessa política de inclusão, né? Na verdade, ela é concedida para pessoas que moram na periferia, e tudo, às vezes é até o ganha-pão delas, para poder viabilizar estudo. Até recentemente eu vi uma denúncia extremamente dramática, né? De um travesti que estava fazendo curso superior, né? E ela está dizendo o seguinte, olha, sem a bolsa, eu vou voltar a me prostituir. Porque eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como sobreviver, eu não tenho como fazer um curso que eu não vou ter de onde tirar. Né? Uhum. Então, na verdade, a gente vai ver o nome de uma bolsa, PIBID, não sei o quê, parece até que é um negócio assim que não tem... cortou, é uma questão numérica, né? Mas por trás, você levantou bem isso, por trás da economia tem o social, tem o real, tem o concreto. Mas eu acho que a gente não pode terminar o programa, né, sem imaginar qual é a perspectiva que cabe a nós, na sua opinião, como sindicalista, como professor, como economista, como militante popular, né? O que cabe a nós que estamos aqui no programa, que estão assistindo a gente, o que cabe a nós? Eu vou fazer isso numa frase só. Nós precisamos, nós no campo progressista, aprender a falar com o povo. Nós não sabemos falar com o povo. Nós queremos que o povo entenda o que nós falamos. Enquanto nós tivermos essa posição acima do patamar do povo, chamando o povo, conclamando o povo e não indo a ele, a gente vai continuar nessa situação. Eu sinto isso, que eu sou dirigente sindical, sou da central sindical, eu vejo isso todos os dias. Eu acho que inclusive você aponta a explicação do que é o fenômeno Lula. Lula é um fenômeno da vida, da sua experiência pessoal, de tudo, mas é fundamentalmente um link. Lula é um link é um grande comunicador entre o que as pessoas sentem, o que elas desejam e o que ele é. Isso. É impressionante isso. E eu acho que isso é que faz essa eleição que viveremos logo mais, hoje está recheada de imponderável, né? Porque a perseguição jurídica nunca foi para prender uma pessoa que eventualmente tivesse cometido um crime. Eu não estou nem dizendo que ele não cometeu, estou dizendo que a finalidade de prender Lula não é condenar uma pessoa, é tirá-la do processo eleitoral. Eu acho que isso fica claro com tudo que está acontecendo e diante desse cenário desastroso que nós estamos vivendo. Mas, Wellington, a gente encerrou, nós temos 40 minutos já de programa e Petrônio tem uma pergunta a lhe fazer, uma pergunta que a gente sempre encerra esse programa, porque a gente diz que ele não é, o programa é sério, mas não é sisudo. É isso aí, velho. A gente quer agradecer muito a sua presença, né? Mas a pergunta tem que ser, né? Mortadela ou caviar? Eu prefiro uma boa mortadela. Muito bem. De preferência com pão francês, bem quentinho, com café. Seja bem-vindo ao clube. É isso mesmo. Agradece muito ao Wellington, né? E a gente pede mais uma vez para compartilhar, curtir, ampliar isso aí. O Wellington deu aqui a dica, ó. Não podemos ficar restritos, nós podemos se comunicar por mais gente e você tem esse papel. Deixa eu só dizer uma última coisa, Petrônio, para avisar as pessoas. É provável, é possível que o próximo programa da quinta-feira que vem seja gravado, ele não seja ao vivo. Explicar por quê. Eu acho que o Petrônio já colocou isso, eu também já coloquei, eu trabalho hoje também na Paraíba e isso tem me criado alguns problemas de tempo. E a próxima quinta-feira eu estarei trabalhando. Estou tentando trocar o plantão e caso não consiga,
a gente vai fazer esse programa gravado, até porque a gente já mudou a data desse mês de maio para as quintas-feiras, saímos das terças para as quintas, e não seria conveniente a gente remodelar a data. Estamos em tratativas para trazer a nossa deputada federal pelo estado, Zenaide Maia. Ela tem problema de agenda também por causa da Câmara Federal, mas já se prontificou a vir ao programa. E aí, talvez essa seja a oportunidade. Ainda não está certo, mas a gente não deixa de convidar vocês para a próxima quinta-feira. O Mortadela ou Caviar. À esquerda. Sem estereótipos. Um abraço.